Oi, obrigado por ter se juntado a nós em mais esse webinário sobre gestão e cenários. Dessa vez a gente vai falar sobre como foi nossa gestão ao longo de fevereiro, os resultados dos superfundos e também os cenários para os próximos anos, sobretudo para 2025. Como sempre, eu estou com a Magali Bin, minha sócia e nossa CIO da companhia. Magali, obrigado por ter se juntado a nós. Eu que agradeço, Pedro. E dessa vez a gente trouxe uma novidade para vocês, que é um slide que mostra o que aconteceu com os principais ativos e índices ao longo de fevereiro. Isso vai nos dar um certo pano de fundo para a conversa que a gente vai ter na sequência. À esquerda, nesse gráfico que vocês estão vendo agora, estão os ativos internacionais. E algumas coisas aconteceram aqui dentro. Numa leitura rápida, a Bolsa na China e na Europa subiu muito. Aqui embaixo, essas Magnificent Seven são as sete principais empresas de tecnologia, as magníficas sete empresas de tecnologia caíram muito. Além do Nasdaq e do S&P, são os índices de bolsa americana, terem caído também. Um outro dado interessante é os títulos de longo prazo do Tesouro Americano subiram ao longo do mês de fevereiro e o dólar no câmbio perdeu valor face a outras moedas. O que está acontecendo ou o que aconteceu nos Estados Unidos ao longo de fevereiro? Contexto: primeiro mês completo do novo governo do Donald Trump, que ganhou com um mandato claro, indiscutível, de fazer aquilo que ele falou que disse que ia fazer, falou que ia fazer. E na prática, esse é um governo que está agindo, por um lado, através daquele departamento DOGE, DOGE, muito famoso, que tem o Elon Musk, cortando custos, diminuindo despesas. Por outro lado, aumentando a percepção que as pessoas têm de que isso pode gerar um menor crescimento no longo prazo. Esse menor crescimento no longo prazo é justamente esse efeito que vocês veem aqui quando o título do Tesouro Americano, no longo prazo, se você tem menor crescimento, o título do Tesouro Americano de 10 anos cai e, portanto, aquele que estava comprado sobe, que é o que vocês estão vendo aqui, Tesouro de 10 anos subindo ao longo de fevereiro. É a percepção, isso é o retrato, é a primeira derivada daquilo que o americano mediano, o que mais se repete, acha que vai acontecer. Deve aumentar o risco de um menor crescimento ou até mesmo de uma recessão no longo prazo, portanto, os juros antigos que eram mais altos valem mais dinheiro do que os juros futuros que serão mais baixos. Tá? De forma análoga, uma parte enorme da poupança dos investimentos, melhor dizendo, do mundo, estão nos Estados Unidos hoje. E para onde uma parte desse dinheiro foge ou escolhe ir? Escolhe ir para a China, escolhe ir para a Europa, que sobem por aumento de demanda, e o dólar, que fica no meio do caminho aqui fazendo esse termo de troca, cai porque tem mais gente saindo do que entrando dentro dele. Tá? Então, o pano de fundo disso é a maior parte das pessoas achando que as medidas do governo Trump estão aumentando a chance de ter menor crescimento no futuro. Magali, você gostaria de falar alguma coisa sobre isso que eu acabei de falar? Sim, é uma mudança muito forte, né, de cenário, né, e que acaba mexendo com várias premissas consensuais do mercado, né? Como, por exemplo, o que você mencionou, né, um dólar forte, né? Quer dizer, nesse cenário de fluxo migrando para outras regiões que estão indicando um crescimento maior, como Europa, e China, por exemplo, você tem uma tendência de enfraquecimento do dólar. Né? Uma outra premissa que o mercado tinha é que o juro americano ia ficar mais alto por mais tempo, né? E como você falou, se os Estados Unidos vai crescer menos, não tem por que o juro ficar tão alto, né? Então, o mercado começa a colocar na conta quedas mais frequentes de juro. Então, não deixa de ser uma mudança de cenário, é uma mudança importante, porque ela pode mexer com os fluxos de recursos que estão circulando no mundo, né? Hoje a gente
tem uma quantia muito grande de dinheiro dos investidores concentrada nos Estados Unidos, né? Então, qualquer mudança ah, ah, no rumo, né, desse dinheiro pode gerar aí desenvolvimentos muito importantes para outros países, né, inclusive para mercados emergentes como o Brasil, mas desse primeiro momento a gente viu isso afetando mais países como a Europa, como China, que receberam uma parte desses recursos. Pedro, como a gente sempre fala, né? Isso foi o cenário de fevereiro. As coisas podem mudar também muito rapidamente, né? Eu acho que o dado talvez importante aqui para a gente tomar de lição é que sempre é bom a gente estar diversificado geograficamente, porque quando, por exemplo, a gente vê aqui, né, os índices americanos caindo, né? Se a gente está nas outras geografias também a gente acaba compensando, né? Uma geografia tende a ir melhor, a outra pior, né? Então, se você está diversificado geograficamente de uma maneira adequada, você acaba capturando também, né, o upside, né? Quer dizer, a alta em outras regiões, né? Então, eu acho que até foi o caso do nosso fundo internacional desse mês, né? Apesar dele ter essa exposição a Estados Unidos que foi pior, a gente também tem exposição na China, na Europa, que, como a gente vê aqui, né, subiu 11% no caso da China, né, quase 4% no caso da Europa, né? A gente também tem exposição à renda fixa americana, né, onde a gente se beneficiou, tem exposição a ouro, né? Então a gente conseguiu capturar, vamos dizer assim, essa boa performance aqui nesses mercados, apesar de ter pegado também essa queda aqui no Nasdaq e no S&P. Mas, no geral, o nosso fundo acabou sendo, vamos dizer, um ganhador em termos líquidos, né? Então, eu acho que aqui a gente vê a importância da diversificação. Perfeito. E para falar um pouco de índices brasileiros, de novo, para vocês terem um pano de fundo do que aconteceu, mais um mês do início do terceiro ano desse governo e uma piora na percepção que as pessoas têm de que esse governo vai ser fiscalmente irresponsável. Tá? E aí o que vocês veem aqui nesse quadro que é particularmente interessante é o CDI ficou em 0,99, mas esses índices IMA B5, IMA B e IMA B5+, que são títulos de longo prazo, são NTNBs de longo prazo dentro da carteira, dentro do mercado de investimentos brasileiro, desculpa, caíram. Eles caíram em relação à CDI. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que os juros de longo prazo no Brasil em fevereiro subiu e logo os títulos de longo prazo caíram. Todos eles caíram, independente de qual você escolheu. Isso é o quê? Isso é um aumento da percepção de risco do fiscal brasileiro. Tá? Algumas coisas aconteceram, reforma ministerial que privilegiou a ala mais à esquerda do Partido dos Trabalhadores em detrimento da ala mais centro-esquerda, e o resto, Bolsa, que nesse momento, Ibovespa aqui embaixo, cai bastante, e ao mesmo tempo lá em cima o IFX, que na verdade é um índice de fundos imobiliários subindo muito, que a gente tem na carteira e vai ser um bom assunto para a gente falar, inclusive, na parte de previdência. Então, vocês têm dois cenários invertidos, né? Nos Estados Unidos, uma percepção, de novo, é só um mês, né? Isso não é estruturado. O mês passado, a curva de longo prazo de juros nos Estados Unidos caiu, as pessoas estão achando que aumenta a chance de recessão, e aqui no Brasil, a curva de longo prazo subiu, não por causa de aceleração ou desaceleração, mas porque as pessoas acreditam que a crise fiscal não melhorará no médio e longo prazo. Tá? Vamos dar uma olhada em resultados, Magali? Vamos, só queria complementar aqui alguns dos pontos que você falou. É,
Então, houve essa desvalorização, né, dos títulos de mais longo prazo, tanto do mercado de crédito privado, que é um reflexo do que acontece no mercado de títulos públicos, né? Aqui a gente vê o resultado das carteiras de títulos públicos, né, não de títulos privados, né? E como você falou, ah, houve desvalorização de alguns títulos, mas você tem uma taxa de carrego, né, desses títulos que é positiva, e no net, né, vamos dizer, no líquido, esses títulos deram um rendimento positivo, mas aquém da taxa básica de juros da economia, né? Então a gente vê aqui IMAB 5, 0,65%. O IMAB 0,5% e o IMAB 5 mais de 0,4%. E isso também afetou, né, o Ibovespa, que caiu aí quase 2,5%, ah, tirando um pouco daquela apreciação que a gente viu em janeiro. Então, assim, no geral, a gente teve um momento para ativos de risco domésticos um pouco mais fraco, né, comparado com janeiro, mas se a gente olhar o ano, né, no acumulado, a gente ainda consegue ver um desempenho até razoavelmente bom para os ativos brasileiros nesse ano, que eu acho que vem muito dessa percepção, né, de que outros países, né, outras regiões podem ser beneficiadas com migração de fluxo externo, e também eu acho que a gente viu nesse mês de fevereiro algumas discussões começando sobre o que pode acontecer nas eleições de 2026, e isso também tem o poder de afetar, né, o humor dos investidores e os posicionamentos que a gente tem aqui no mercado local. Perfeito. Obrigado pela complementação. Vamos dar uma olhada nos resultados. Então, como a gente vinha falando, o mercado doméstico foi um pouco mais difícil nesse mês, ah, refletindo principalmente esse cenário do exterior. Os destaques positivos foram o Fundo Internacional e o Fundo de Renda Fixa. O Fundo Internacional se beneficiou da diversificação geográfica. Os destaques negativos foram os fundos de ações que seguiu, né, o fundo de ações seguiu a queda do Ibovespa, e o fundo multimercado, que rendeu aquém do CDI, principalmente com a dificuldade de leitura do cenário internacional pelos fundos macro. Naturalmente, num ambiente mais incerto, o perfil conservador tende a ir melhor, ele teve um avanço de 0,57%, o balanceado de 0,27% e o especialista de menos 0,17%. Na Previdência, aqui no gráfico à direita, os resultados também refletem esse mesmo contexto, né, doméstico, né, o que deprimiu, né, os retornos no mês, mas que ainda assim ficaram em território positivo. Indo agora para a análise dos fundos individualmente, a gente começa com o fundo de renda fixa. O slide da esquerda mostra a alocação do fundo por estratégia e o da direita o retorno e a atribuição bruta. Em azul mais escuro, aqui nesse gráfico, a gente tem o retorno da classe de ativo e no azul mais claro, a gente tem quanto foi a atribuição dessa categoria, né, dessa classe de ativo que está nomeada aqui embaixo. A gente teve um mês de relativa estabilidade para o crédito privado no Brasil, né, e com isso o fundo de renda fixa ele rendeu praticamente o CDI no mês. Como você falou, a curva de juros futura subiu um pouco, né? O que acaba penalizando os fundos que são pré-fixados, né? Então, com uma contribuição negativa aqui, mas esse fundo no ano, dada a performance de janeiro, ainda sobe 6%.
né? Então, quer dizer, muita volatilidade, mas um resultado acumulado ainda bastante positivo. O fundo crédito privado inflação, que em teoria também tende a sofrer mais nesses momentos de aumento de juro futuro, acabou terminando com um desempenho positivo aqui, superando o índice de referência desse fundo, que é o IMAB, que a gente viu lá naquela página dos indicadores, subiu 0,5% no mês. Então, aqui, eu acho que um cenário bem tranquilo, né? E o nosso foco aqui no Comitê do Investimento, continua sendo redução de risco, acompanhamento do ativo e passivo dos gestores especialistas. Os multimercados, como falamos também, não performaram bem, né? O nosso fundo teve uma valorização de 0,14%. Aqui a gente nota que as estratégias long and short, que deveriam fazer uma defesa da carteira, elas não funcionaram com esse aumento da volatilidade. Da mesma forma, os gestores multimercados, macro, que foram pegos de surpresa com essa mudança de cenário internacional, é, também não estavam posicionados, né, para as novas tendências e também tiveram resultados mais fracos. Do lado positivo, as estratégias quantitativa e de crédito, que a gente tem aqui mais à esquerda, elas tiveram ótimos retornos e ajudaram o fundo a ficar positivo no mês. Então, vale notar que essa performance mais fraca dos multimercados foi uma tendência para toda a indústria, né? Então, o índice de hedge funds da Ambima, que combina a performance dos principais fundos multimercados no Brasil, ele subiu só 0,11% no mês, um pouco abaixo até do nosso fundo, né? Dada essa dificuldade com a mudança de cenário internacional, já que esses fundos estão com a exposição a risco muito mais lá fora do que aqui no Brasil, né? E também em função dessa volatilidade que acaba afetando aqui os modelos, principalmente dos fundos long and short, que são aqueles fundos que têm posições tanto compradas como vendidas. Indo agora para o fundo de ações, o Ibovespa recuou 2,64%. Ele ainda acumula uma alta no ano de 2,10%. Um dos fatores que evitou uma queda maior no Ibovespa foi a entrada de capital externo de em torno de 2 bilhões em fevereiro. Isso marca o terceiro mês seguido de fluxo de investimento estrangeiro positivo no Brasil. E eu acho que tem ajudado aí a segurar esse bom desempenho no ano, né? Porque, como a gente falou, a Bovespa ainda acumula uma alta de 2%. Em fevereiro, especificamente, a gente teve o setor de consumo cíclico e bens industriais liderando as perdas. Os setores mais defensivos, como utilidade pública, inclusive no qual a nossa carteira tem um peso mais relevante, eles foram melhor, né? Acho que é natural que esses setores mais defensivos acabem performando melhor num cenário mais volátil. E eles praticamente justificam esse nosso retorno superior ao do Ibovespa nesse mês. Acho que aqui também vale destacar, Pedro, que 6 dos nossos 7 fundos foram melhores do que o índice. A própria carteira própria, né, que a gente chama de carteira própria, que é uma carteira de maior liquidez que o Comitê de Investimentos gere, ela ajudou a segurar bem a queda, por exemplo, de alguns fundos que foram pior, como o Oceana. Indo agora para o fundo internacional, como a gente comentou, tivemos um contexto mais volátil em fevereiro. As tarifas externas do governo do Trump geraram bastante volatilidade, então o mês começou bem, porque o mercado assumiu que
a questão das tarifas seria mais uma retórica para negociação. Isso mudou um pouco no final do mês, quando o governo lá fora começou a mudar de ideia e implementar de fato maiores tarifas para alguns países. Ao mesmo tempo, começaram também a aumentar as preocupações sobre a desaceleração da economia americana, né? Que vem, eu acho que até do fato de as decisões de investimento começarem a ser, talvez, postergadas, né, em função desse ambiente mais volátil. Também, como você mencionou, a questão do DOGE, que afeta emprego, por exemplo, do governo, né, quer dizer, os funcionários públicos, e isso também tem um efeito perverso sobre a atividade econômica, a questão imigratória também, né, que coloca menos gente no mercado de trabalho americano. Tudo isso começou a gerar uma preocupação sobre o ritmo de crescimento americano, né? E penalizou as bolsas americanas principalmente, né? O S&P e o Nasdaq, como a gente colocou na primeira página, caíram, né? Mas esse desempenho aqui no nosso fundo foi compensado por outras regiões, notadamente Europa, China e Japão. Na renda fixa, que a gente carrega aqui, como uma exposição entre 15% e 20% do fundo, a gente também foi bem, né? Também a gente discutiu, a questão dos juros lá fora, no começo dessa conversa, né? Os juros futuros caíram, né? Então valoriza os papéis que existem na carteira dos investidores. Então a gente também conseguiu ganhar dinheiro, na renda fixa. E no ouro, que a gente tem junto com o prata aí na ordem de aproximadamente 5 a 6% do fundo, a gente também conseguiu ganhar dinheiro com essas commodities. Então, acho que uma carteira diversificada, né, que mostrou, né, o seu valor nesse momento que os Estados Unidos foi um pouco pior. Vale comentar que, ao longo da campanha presidencial nos Estados Unidos, as pessoas tinham meio que pacificado que o Donald Trump iria muito governar à luz dos resultados dos investimentos, né, de bolsa, vamos chamar assim, né? Como se ele estivesse muito preocupado com o resultado de bolsa. O primeiro mês dele não indica isso, né? Não parece ser o caso. Assim, ele deixou o mercado ir para onde que tinha que ir, foi para baixo, e continuou na proposta dele, que ganhou as eleições, de fazer um ajuste fiscal dentro do governo, desculpa, um ajuste de redução de despesa, não é nem fiscal, é um ajuste de redução de despesa mesmo, com uma pessoa lá fechando escritórios à torto e à direita, e a despeito do mercado, não há nada que indique que ele esteja mudando de rumo. É verdade que ele muda de opinião em relação à tarifa a 3x4, mas é um movimento que a gente não esperava, que não seria tão óbvio, e ao mesmo tempo, de novo, reforçando o teu ponto lá em cima, olha o quanto diversificação é importante, né? Sim, concordo inteiramente. Tem alguns dogmas, né, que o mercado tinha como certos, né, que foram caindo aí ao longo das últimas as semanas. Um deles é esse, né, de que o governo americano estaria muito preocupado com o que acontece na Bolsa, né? Não tem sido o caso, como você mencionou. Na verdade, as declarações tanto do Donald Trump como do secretário do Tesouro, que é o Scott Bassett, vêm no sentido de que eles estão mais preocupados com a taxa de juros de longo prazo dos Estados Unidos do que com a Bolsa, né? Porque a taxa de juros de longo prazo, ela é super importante também, né, para o bom funcionamento da economia, né, para você ter um mercado imobiliário saudável, né, para você ter um mercado de fácil acesso ao crédito para as empresas. Então, me parece uma política mais voltada ao longo prazo do que ao curto prazo e a ganhos, vamos dizer, ou de crescimento, que vão afetar a bolsa no curto prazo. Perfeito, perfeito. Vamos falar de previdência? Sim.
A gente sempre começa mostrando que na Previdência a gente trabalha com duas carteiras, né? Uma mais conservadora e uma mais balanceada, então que vai abrigar um pouco mais de risco, né? Então, aqui passando rapidamente pelas duas, né? A gente tem a Previdência conservadora aqui do lado esquerdo, né? Que tem uma boa alocação em renda fixa, mas também tem ações Brasil e Internacional, aí na ordem de 16%, e os multimercados representando 7%. Do lado direito, a gente tem a carteira da Previdência balanceada, que além de ter uma boa exposição em renda fixa diversificada entre papéis ligados, né, indexados ao CDI e a inflação, desculpa, a CDI está aqui desse lado, inflação desse lado. Também tem um pouco mais de renda variável, né, do que o fundo conservador, tem mais multimercado e tem essa estratégia de fundos imobiliários que não aparece no fundo conservador. Em fevereiro, o melhor desempenho veio da renda fixa atrelada ao CDI. Ups, desculpa. Esse seria o slide correto. Então, em fevereiro, o melhor desempenho nos dois fundos veio da renda fixa atrelada ao CDI, né? No caso do balanceado, a gente também teve um desempenho aqui bastante robusto, do imobiliário, que só aparece aqui, nesse fundo, né? Então, quer dizer, num mês em que a tendência seria o conservador performar melhor do que o balanceado, porque os ativos de maior risco tiveram um desempenho pior. Essa exceção, vamos dizer assim, né, esse movimento talvez contrário, e a gente até pode falar um pouco mais dele, mas esse movimento contrário, ele acabou ajudando o resultado do fundo balanceado, né, que acabou ficando igual ao retorno do fundo conservador. Posso falar uma coisa sobre isso que eu acho interessante, só porque está na tela que vocês vão ver que o resultado do conservador e do balanceado é rigorosamente o mesmo, 0,24, mas não a volatilidade. Tá? O conservador chega a 0,24 com uma volatilidade de 2,08 e esse daqui, o balanceado, com uma volatilidade de 2,71. Por coincidência, nesse mês passado, o adicional de ações no balanceado, 3 pontos percentuais, ele vai de 8 para 11, é exatamente o mesmo adicional que a gente colocou no imobiliário no balanceado. Então, a gente aumentou 3 pontos percentuais o ações na alocação do balanceado e aumentou 3 pontos percentuais o imobiliário. É uma explicação simplista, mas a classe de ações foi a que menos, foi pior performou no mês passado e o imobiliário foi o que mais performou com mais volatilidade, portanto, porque tem os dois extremos, dão o mesmo resultado. O risco, que é o vol, é maior. Ler resultado não te dá a leitura de tudo aquilo que você deveria. Quem investe no fundo balanceado busca estar exposto a classes de ações e a investimentos que tenham mais volatilidade ao longo do tempo, justamente para a gente poder capturar mais valor no longo tempo. Nesse caso, no mês passado, deu o mesmo valor, poderia ter dado menos, deveria dar mais no longo prazo. Perfeito. Continuando aqui, ações tanto no Brasil como no exterior, né, dos dois fundos, com um desempenho mais fraco nesse mês. Na renda fixa atrelada ao IPCA, né, que é essa renda fixa inflação, também um resultado um pouco mais fraco nesse mês, em função daquele aumento do juro futuro que a gente comentou. Aqui, no caso do Previdência Conservadora, um desempenho muito em linha com o IMAB, né, de 0,5% no mês, que é o índice de referência para esse fundo. E no caso do conservador, que tem papéis mais longos, né? Um desempenho um pouco pior, justamente porque os prazos mais longos foram mais afetados pela subida de juros.
Pedro, normalmente a gente termina por aqui. Eu só queria trazer um slide adicional esse mês. Ah, esse slide, ele mostra, né, queria primeiro explicar, ele mostra como cada estratégia, né, dentro do fundo balanceado, né, Previdência Balanceado, performou nos últimos 12 meses. Olhando a carteira atual, né, fazendo, vamos dizer, um backtest, né, como essa carteira atual performou em termos de retorno nos últimos 12 meses. Né? Então, aqui a gente tem no eixo Y esse retorno, né? Então, por exemplo, a gente teve uma performance de 24% na estratégia de ações internacional, né, dentro do balanceado, e por aí vai. No eixo X, a gente tem a volatilidade, que quanto, como que esse retorno, né, que a gente mostra aqui, ele varia em relação à sua média, né, ao longo do tempo. Então, mais à direita, mais volátil a classe de ativo é. Então, o que a gente vê aqui é que o fundo balanceado, ele conseguiu se defender muito bem nos últimos 12 meses na estratégia de renda variável, né? Porque ele tinha diversificação, né? O que a gente perdeu no Brasil, aqui, a gente ganhou na parte internacional. Como as duas estratégias têm pesos semelhantes, e eu esqueci de explicar isso, o tamanho da bola é o peso da estratégia, né? Então a gente vê aqui que as bolas são similares, elas têm pesos muito, muito parecidos. A gente conseguiu, vamos dizer, mais do que neutralizar as perdas em ações Brasil com os ganhos em ações internacional. Na renda fixa atrelada ao CDI, também é um desempenho muito próximo do CDI. Então, o que sobra para explicar o fato do fundo, né, tanto o balanceado como o conservador, e aqui eu estou usando o exemplo do balanceado, mas ele serve como uma proxy também para o conservador. Então, o que sobra para explicar o fato desses fundos terem tido um desempenho abaixo do CDI nos últimos 12 meses são essas estratégias, né, de fundo imobiliário, no caso do balanceado, renda fixa e inflação e multimercado. Que, embora essas duas tenham ficado em terreno positivo, elas ficaram talvez no nível aquém do desejado, né? A estratégia menos relevante aqui é essa de multimercado, que representa entre 7 e 11% da carteira, dependendo do fundo. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui, né, são para essas duas estratégias que praticamente explicam o nosso desempenho abaixo do CDI nesses últimos 12 meses. E o que eu queria chamar a atenção aqui é que esse mau desempenho, ele não é permanente, ele é uma questão temporária, né? A não ser que o investidor resgate, né? O que ocorre aqui é que no momento em que o juro futuro sobe, como que a gente tem vivido no Brasil nesses últimos talvez 2 anos, né? Esses ativos sofrem marcações de preço negativas, né? No caso da renda fixa, inflação, essas perdas tendem a ser recuperadas na medida em que os títulos avançam para os seus vencimentos, ou elas até podem ser recuperadas antes disso, caso haja quedas nas taxas de juros futuras em função de melhora das expectativas relativas à economia ou à política fiscal do Brasil. Então, queria chamar a atenção que a gente tem um quadro onde os preços se movimentam, né, muito em função da conjuntura, mas que isso absolutamente significa uma perda permanente, né? São perdas que, na verdade, elas podem, né, e devem ser recuperadas ao longo do tempo, ou se a gente tiver que esperar, né, para esse título vencer, ou até mediante mudanças no sentido de normalização, de maior estabilidade da política econômica. Mensagem aqui parecida para os fundos imobiliários, né, que aqui no caso do balanceado também teve um mau desempenho.
Aqui acho que a gente pode fazer uma analogia com um ativo real, como um imóvel, né? Então, se você tiver uma casa e você quiser vendê-la no momento em que tem poucas pessoas interessadas em comprar, você vai ter que vendê-la com um desconto, né? Mas se você esperar e vender num momento de normalidade, você vai vendê-la por um preço justo. Então, aqui também a gente considera essas perdas que a gente teve aqui como temporárias, né? A pior coisa que o investidor pode fazer é se desesperar e vender esse tipo de ativo num momento como esse. Então, só queria terminar com essa mensagem. Perfeito. E muito bom esse gráfico. Vale lembrar a você que o seu planejador que te acompanha na sua jornada com planejamento financeiro tem acesso a esse quadro e mais uma série de outros que a gente apresenta para ele com muitos detalhes. Ele pode te ajudar a entender melhor os resultados do passado e o que a gente espera lá na frente, à luz da sua jornada junto à Fiduc e ao seu planejador. Procure ele para discutir isso em mais detalhes. Muito obrigado pela sua audiência. Eu espero vocês no mês que vem para mais um webinário de gestão em cenários. Magali, obrigado e até a próxima.